No domingo passado, a Santa Mãe Igreja meditava a segunda parte do capítulo 6 do Evangelho segundo São Lucas. E o texto evangélico do domingo passado nos colocava 4 máximas de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele sabiamente instruía o seu povo e assim dizia: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. 4 conselhos deixados por nosso Senhor, onde, de um modo muito simples, os cristãos sabem que devem conjugar na sua própria vida esses 4 verbos: amar, fazer, bendizer e rezar. São 4 verbos que os cristãos devem aprender com muito zelo a conjugá-lo no seu viver. Amar aqueles que nos odeiam, fazer o bem àqueles que nos odeiam, bendizer aqueles que nos desejam o mal e rezar por aqueles que nos caluniam. Vejam que o que nosso Senhor ensina no Evangelho vai totalmente de encontro àquilo que o mundo nos ensina. Nosso Senhor nos pede para termos um coração bom, um coração como o dele, capaz de amar até aqueles que o ofenderam, o ultrajaram, o mataram no lenho da cruz. E lembrem que eu vos dizia que nosso Senhor no madeiro da cruz, depois de ver tudo aquilo que os seus algozes com ele fizeram, nosso Senhor vai dizer: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Então os cristãos são chamados a conjugarem esses verbos na própria vida, na caminhada rumo ao céu. Na continuidade desse capítulo 6 do Evangelho, nosso Senhor vai dizer assim: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os 2 num buraco? Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós que somos católicos, batizados, pertencentes à Igreja de Deus, devemos buscar a obediência, entender os ensinamentos deixados pela Igreja e buscar corrigir aquilo que não nos faz, aquilo que não nos permite caminhar na Igreja. Só que hoje nós vivemos em pleno século XXI, em uma cultura de muita opinião, de doxas no grego, não é? De muitas opiniões, e muitas vezes opiniões que não têm fundamento, opiniões que não dão alicerce para a vida do homem, que não conseguem de modo nenhum ser o escabelo para os homens construírem a casa salvação. Vejam que nesse momento da história, todo mundo quer ter direito a tudo, mas Deus nosso Senhor não pode ter direito nenhum. Estamos vivendo os dias do Carnaval, uma festa que ultraja, que zomba, uma festa onde nosso Senhor é o tempo todo ridicularizado com a sua igreja e com a fé que deixou para o seu povo. Só que essa situação não acontece só no tempo do Carnaval, mas ao longo do ano nós vemos
que as pessoas se deixam conduzir por pessoas que não têm a capacidade, ou a legitimidade, ou a autoridade para conduzi-los na caminhada rumo ao céu. É muito fácil a gente ver pessoas seguindo certos gurus de internet que falam mal de Deus, que falam mal do Santo Padre e o Papa, que falam mal da igreja e muitas vezes querem ser mais católicos do que os legítimos pastores da igreja. E tantas pessoas se deixam conduzir, e tantas pessoas se deixam levar por esse povo que não tem fé, por esse povo que não tem legitimidade para conduzir o povo de Deus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, mas não é só gurus de internet não. Muitas vezes nós estamos diante de pessoas que não têm a humildade de entender que obedecer à igreja, a humildade de entender que estar no rebanho de nosso Senhor exige de nós católicos a capacidade de baixarmos as nossas cabeças e obedecermos aos ensinamentos da igreja, que só tem um objetivo, que é unicamente nos levar aos céus. A igreja que só tem uma razão, e a única razão da sua fundação é ser a condutora, é ser a porta do céu, é unicamente levar os seus filhos para o reino de Deus. Mas infelizmente, não é só os pagãos. Para a vergonha eterna da própria igreja, muitos que foram batizados e são católicos, muitas vezes são esses a ultrajarem, a traírem a própria fé, porque simplesmente não entenderam ainda que não é a igreja que deve mudar, mas são eles mesmos que devem se autoanalisarem para responder com sabedoria, com dignidade e humildade aos ensinamentos da igreja e acatar no coração as orientações da igreja. São João Maria Vianney dizia, um dos grandes padres da igreja, não padres da patrística, mas um dos grandes párocos, como eu sou, da igreja católica, ele vai dizer assim: deixe um povo 20 anos sem um sacerdote e as pessoas vão adorar os animais. É impressionante como é difícil catequizar as pessoas que já têm uma consciência laxa, que já têm uma consciência relaxada, que não foram formados para terem uma consciência certa, que não foram formadas para ter uma consciência reta. E muitas vezes querem se destruir e ainda semeiam o joio em meio à comunidade, para que os outros também se percam. Vejam que nosso Senhor aqui no texto, ele é fantástico. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Minha gente, olha, para a gente seguir alguém que não seja legitimamente colocado pela igreja como pastor, nós temos que observar a vida. E as pessoas que muitas vezes mais criticam são aquelas que têm a vida mais porca. As pessoas que muitas vezes mais falam mal são aquelas que não têm de forma alguma, de jeito nenhum, o sétimo dom do Espírito Santo arraigado na alma, que é o temor a Deus. Vejam que nosso Senhor, depois que fala essa pequena parábola do cego, ele vai dizer assim: olha, um discípulo não é maior do que o mestre.
Todo discípulo bem formado será como o mestre. O que é isso que nosso Senhor está dizendo? Está dizendo simplesmente que nós, que somos discípulos dele, nós não podemos passar por cima das orientações, dos ensinamentos, da doutrina que ele deixou. Por quê? Porque a igreja não nos pertence, o rebanho não é nosso, nós somos simplesmente discípulos e o mestre é ele. E simplesmente nós somos repetidores, facilitadores, para que as pessoas possam se encontrar com o nosso Senhor. É bem verdade que nós vivemos em um momento da história onde as pessoas têm uma aversão, têm um rechaçamento de serem corrigidas. E como é doloroso, nós que temos o munus, o ethos de pastorear, como é difícil para a gente corrigir quem não enxerga que não está caminhando bem. E muitas vezes uma correção pastoral, uma correção da igreja é levado para o campo pessoal. E quantas vezes nós nos deparamos com essas situações. E quantas vezes as pessoas não entendem que o não daquele que está pastoreando é para o bem. Como é difícil a gente dizer a alguém que está amasiado que não pode comungar. E aí muitas vezes as pessoas pensam que é o padre por ser ruim, mas não é, é porque não pode. Se comungar, vai fazer um mal danado. Como é difícil a gente ter que dizer a uma pessoa assim: olha, eu não dispenso o curso de batismo. Seja dócil, vá entender mais um pouco doutrina. Você que sabe tão pouco, e a pessoa não entende que aquilo ali é uma bondade, para que se converta, para que permita que o Espírito Santo possa forjar o coração cristão à semelhança do coração de Cristo Jesus. Como é difícil a gente ter que dizer muitas vezes a quem está dentro da igreja que é preciso rezar mais, que é preciso ser dizimista. Como é difícil a gente dizer dentro da igreja que quem está amasiado, quem não é crismado, não pode ser padrinho. E aí muitas vezes é antipatia do padre. Não é não. São as orientações da igreja e o zelo de pastor para fazer com que as pessoas elas caminhem de uma forma correta. Ela busque trilhar o caminho que vai levar ao céu. Só que vejam bem, eu gosto muito de um pensamento do Santo Padre, o Papa Bento XVI, quando ele vai dizer que a caridade é a verdade. Não tem como nós sermos bons se formos corruptos e dermos concessões que não podemos. Nós não podemos de modo algum, em nome de uma popularidade, para querer agradar A ou B, a gente fazer tudo o que as pessoas querem. Nós fazemos tudo na medida em que não fere a doutrina, na medida em que nós não somos traidores de Cristo. Vejam bem, quem é o guardião da doutrina católica? Quem é o guardião da fé católica aqui nessa paróquia de 27 comunidades, de quase 10 mil habitantes? Essa banda de Gambeleiras, o município de Gambeleiras e aquela banda de Monte Azul. Sou eu, como pastor, como pároco, tenho obrigação de catequizar, tenho obrigação de chamar a atenção, tenho obrigação de ensinar. E muitas vezes as pessoas não estão dispostas, porque simplesmente não têm disposição, ou quem sabe a virtude da religião, para ser dóceis e lutar para tirar o impedimento e buscar conhecer mais um pouco a doutrina, para ser de verdade uma ovelha no rebanho de nosso Senhor.
e não um cabrito desobediente, mas uma ovelha que obedece, que é dócil e que deseja o céu. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, a igreja não é esse cego aqui do Evangelho, mas a igreja sabe como conduzir, até porque é a única autoridade que Cristo Jesus deixou no mundo para nos guiar rumo aos céus. É por isso que desde tempos imemoriáveis a igreja é chamada de Mater et Magister, mãe e mestra da humanidade. Porque tantos impérios, tantas organizações, tantos reis, tantos imperadores já vieram, tentaram destruir a igreja e tudo se acabou. Mas a Igreja Católica, esposa de Cristo, permanecerá de pé até que Ele volte. E aqui a responsabilidade que nós temos de, como discípulos de Cristo, sermos simplesmente os repetidores, os levadores da doutrina católica para os filhos da Igreja. Muitas vezes a gente vê pessoas opinando a respeito da vida da igreja que nem pertencem à igreja. Quando a igreja legisla, quando a Santa Mãe Igreja vai ela dar uma orientação de fé e de moral de um modo infalível, porque é assim que a igreja trata e faz acontecer, desde o século XIX, quando no Concílio Vaticano I, no ano de 1870, a igreja definiu em uma constituição dogmática chamada Pastor Eternus, que quando o Santo Padre e o Papa fala como boca da igreja, em questões de fé e moral, ele é infalível. Por quê? Porque ele externa simplesmente a tradição de 2000 anos da Igreja de Jesus Cristo, e não pode falhar, e não pode errar, e não pode se contradizer. Então nós que somos católicos, nós que somos batizados, devemos entender que somos ovelhas no rebanho de nosso Senhor. E se quisermos chegar aos céus, devemos ser obedientes. O Santo Padre e o Papa, que está doente, ele não pode fazer o que ele quer. Ele não pode trair o Evangelho. Ele não pode trair a doutrina da igreja. E se fizesse isso, um herege ele seria, no sólio de Pedro. E graças a Deus, isso não acontece. O nosso bispo diocesano, ele não pode fazer o que ele quer na diocese. A diocese não pertence a ele, mas ele está de atalaia, ou seja, está ali como vigia, vigiando, observando, corrigindo, ensinando, conduzindo os seus padres. O padre, o pároco na paróquia, ele não pode fazer o que ele quer também, mas ele tem a obrigação de corrigir, de instruir e de fazer as pessoas chegarem até Deus. Meus irmãos, olha, eu já tenho aqui com vocês 14 anos e 20 dias. 14 anos e 20 dias que eu caminho com vocês. Mas sempre busquei em fazer vocês entenderem quem é Jesus Cristo, para amá-lo de todo o coração. Entenderem quem é a igreja, para assumirem a filiação nessa mãe tão solícita que nos fez, que nos gerou para a eternidade. Nunca busquei, e vocês já escutaram isso muitas vezes, nunca busquei prostituir a doutrina da igreja para agradar A ou a B. E muitas vezes me sinto ferido quando alguém que caminha na igreja, ao invés de casar, vai se amaziar. Quando alguém que está dentro da igreja, que não se preocupa em batizar os seus filhos. Quando alguém que está dentro da igreja, não é, e não respeita o seu matrimônio, e por aí vai. Quando não respeita a doutrina católica. Quando está ali na comunidade como um ponto de divisão. E como é ruim para a gente ter que corrigir,
ter que chamar a atenção, simplesmente para poder fazer com que o outro entenda que nós estamos aqui passando e nosso lugar é o céu. Se eu quisesse ser popular, eu teria tanto que trair nosso Senhor, teria tanto que buscar agradar os homens, desagradando a Deus, para fazer a vontade dos homens acontecerem. Quando eu me deparo com alguém que é próximo, que quer pedir uma concessão, que quer pedir uma coisa e sabe que não pode, né? Muitas vezes eu vou e faço a pessoa enxergar, mas você não pode fazer isso. Mas você precisa entender o que a igreja nos quer dizer. Você precisa ser exemplo para os outros, para que os outros possam, entendendo, compreender que dentro da igreja não existe privilégio. O que é privilégio? Privilégio é uma palavra que vem do direito romano, privis legis, lei privada, não é? Ninguém tem uma lei especial. A lei para um cristão serve para todos, os que estão dentro da igreja, convertidos, rezando, obedientes, e aqueles que estão fora, que não entendem muita coisa, mas são batizados e também são filhos da igreja. Então vejam que um discípulo não é maior que o mestre, e todo discípulo bem formado será como o mestre, ou seja, terá o coração como o coração de Cristo Jesus. Só que agora nosso Senhor causa uma polêmica no Evangelho, porque Ele vai dizer assim, olha, porque tu vês o cisco no olho do teu irmão, e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem, para poder tirar o cisco do olho do teu irmão. É claro que para nós cristãos, a Igreja Católica, a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, não foi fundada e formada para os santos, mas para todos aqueles que querem se santificar, que desejam ardentemente ter o coração semelhante ao coração de Cristo Jesus. Só que o que nós vemos muitas vezes é uma cultura de grande maledicência. Hoje é moda falar mal do Papa. Hoje é moda falar mal da igreja. Quando pessoas que nunca produziram nada, nunca lutaram para edificar a igreja, se acham muitas vezes mais católicas que o Santo Padre e o Papa, mais católicas que o próprio bispo, que o padre, que entregou a vida toda ao reino de Deus, entregou a vida toda a Cristo, pelo reino de Deus, semelhante a Ele. Então vejam, é importante que nós entendamos aqui, que a correção fraterna é sempre para o nosso crescimento. A correção fraterna é sempre na justiça. Olha, minha gente, e quando tem alguém que, ao invés de ajudar a comunidade a crescer, esse alguém está atrapalhando, muitas vezes a gente precisa intervir, muitas vezes a gente precisa fazer o outro enxergar, e muitas vezes o orgulho, a soberba, de não levar uma vida de oração, de não rezar, muitas vezes fica de biquinho, né, com a cara virada para a igreja de Deus. É assim que o demônio faz mesmo, quando nunca aceitou se curvar diante de Cristo, nunca aceitou se curvar diante de Deus, porque simplesmente enxergava nele um homem. Nós não podemos, semelhante ao demônio, olharmos a igreja simplesmente como uma instituição ou uma associação, mas devemos enxergar a igreja com um olhar totalmente espiritual. Igreja, esposa de Cristo.
igreja, corpo místico de Cristo Jesus. E aí, nosso Senhor vai dizer: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Só aqui nós teríamos base para a gente rezar um dia todo. Quais são os frutos? O primeiro fruto é o fruto da obediência a Deus. O fruto de entendermos que nós não estamos caminhando sozinhos, e que devemos, com amor e com vigor, lutarmos pelo reino de Deus a partir de nós, onde o nosso coração deve pertencer a Cristo, apesar dos nossos pecados e apesar das nossas misérias. É importante que nós católicos tomemos consciência de que devemos produzir frutos. Quantos anos vocês têm que estão dentro da igreja? Uns desde que nasceu, outros batizaram, caminharam fora, depois voltaram. Mas quais os frutos que vocês têm na igreja de Deus? O que é que você já produziu pelo reino de Deus? Porque, por incrível que pareça, nós temos alguns católicos que não dão bons frutos. E é impressionante, não é? Com o tempo que nós já temos de paróquia e a gente vai conhecendo todo mundo e conhecendo todas as famílias. E sabemos e percebemos famílias de fé, famílias que não têm responsabilidade nenhuma, famílias que só querem tumultuar e por aí vai, não é? Pessoas que não querem ser obedientes, pessoas que não honram o seu batismo, pessoas que não dão, como vocês falam, não é? Na linguagem aqui de Minas Gerais, ligança para o reino de Deus. É importante que nós enxerguemos os frutos que nós estamos dando, e não podemos de modo nenhum ser uma árvore estéril, que não produz frutos bons para o reino de Deus. E aí eu questiono vocês mais uma vez: quais os frutos que vocês vêm dando? Aí pergunto assim: você se diz católico, e de verdade o é porque batizado, mas dentro da tua casa como é que está a tua família? Hoje é domingo. Será que os teus filhos foram à missa, foram à igreja? Onde quer que moram, onde quer que morem, será que foram à missa hoje? Será que os seus filhos estão casados na igreja ou estão amasiados? Será que todo mundo na tua casa é batizado? Será que todo mundo ali é crismado? Será que de verdade são tementes a Deus? Porque a fé dos pais se manifesta nos filhos. E os primeiros frutos dos pais se demonstra na vida virtuosa dos filhos. Tamertote, um sacerdote, um moralista da igreja, vai dizer, parafraseando o livro do Eclesiástico, que a glória dos pais se vê na vida virtuosa dos filhos. Será que todos no dia de hoje foram à igreja? E o teu esposo e a tua esposa? E será que você veio à igreja hoje só porque é uma missa de alguns dias de falecimento? Se não fosse, será que viria? Vejam que
nós somos chamados a dar bons frutos. Somos chamados a levar uma vida civilizada na fé, onde eu entendo que ir à igreja não é coisa de desocupado, mas ir à igreja é coisa de um coração obediente e temente a Deus, que luta todos os dias para fazer os mandamentos acontecer na própria vida. E mais, nosso Senhor continua a dizer: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. O que é isso aqui que nosso Senhor está dizendo? Primeiro, que o antônimo sentencial que ele faz aqui, o contrário, é estranho. Porque ele fala assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas ele não vai dizer que o homem mau tira coisas más do mau tesouro do seu coração. Ele não fala coração. As coisas boas saem do coração do homem, e as coisas más saem do tesouro do homem, mas não do seu coração. Por quê? Porque Deus, na sua bondade, a bondade é um dos grandes atributos de Deus. Só Deus é bom. Vocês podem pegar o evangelho de amanhã, da liturgia diária, e vocês vão ver. Isso mesmo. Amanhã, na segunda-feira na 8ª semana do tempo comum, vem justamente aquele texto do encontro de Jesus Cristo com o jovem rico. E ele vai dizer: bom mestre. E Jesus diz assim: por que tu me chamas bom? Só Deus é bom. A bondade é um atributo divino. Então vejam que Deus não consegue conceber a maldade no coração do homem. E quando a gente vai analisar, fazer uma exegese séria desse texto aqui, nós vemos que isso salta aos nossos olhos. A bondade sai do coração do homem, porque o homem é semelhante a Deus. Mas a maldade não sai do coração do homem, porque o homem, sendo semelhante a Deus, não pode guardar maldade no seu coração. A gente sabe que isso é um sonho de Deus. A gente sabe que Deus enxerga o homem assim, mas na prática nós sabemos que aqueles que vivem a maldade se apodera do coração. E ao invés de praticar a bondade, ficam o tempo todo maquinando a maldade, com falsidades, com mentiras, com infidelidades e com tantas e tantas coisas que não salva o homem. E Deus termina o texto: a sua boca fala do que o seu coração está cheio. Pronto. Só aqui nós poderíamos fazer esse silêncio sepulcral e nos autoavaliarmos e ver o que é que está saindo de dentro de mim. Se o que eu falo é algo que edifica, ou se o que eu falo é algo que destrói. A sua boca fala do que o seu coração está cheio. Deus não aceita que no coração do homem tenha maldade. Mas nós sabemos, volto a dizer pela segunda vez na noite de hoje, que na prática o coração do homem é cheio de maldade. O coração do homem, quando não reza, quando não é temente a Deus, é capaz de cometer todas as barbaridades, até impossíveis de imaginar. É por isso que nosso Senhor vai dizer em outro momento, no Evangelho de São Mateus, que o que torna o homem impuro não é o que entra,
mas é o que sai. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, a Quaresma está às portas. E é preciso que nós católicos entendamos que somos chamados a vivermos 40 dias de penitência, de jejum, de abstinência, vivendo esse grande retiro da Igreja de Deus, para fazermos a nossa alma viver aqui neste mundo em consonância com Cristo Jesus. É por isso que o autor sagrado hoje, quando escreve a comunidade dos Coríntios, São Paulo é o autor, ele vai dizer: portanto, irmãos, amados no Senhor, sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor, certos de que vossas fadigas não são em vão no Senhor. Eu desejo a todos vocês uma santa e uma feliz Quaresma. Façam com espírito piedoso, com espírito religioso, os propósitos quaresmais para iniciar na quarta-feira. Deixem algumas coisas de lado, ofertem em sacrifício por alguém que faleceu, por alguém que precisa de conversão. Isso é bom e agradabilíssimo aos olhos de Deus. Não é só agradável não, é no superlativo mesmo, é agradabilíssimo aos olhos de Deus. E Deus olha com muita alegria para aqueles que fazem o sacrifício acontecer na sua vida em harmonia com o sacrifício de nosso Senhor no madeiro da cruz. Que o Senhor, o bom Deus, assim nos ilumine, nos ajude e nos fortaleça, para que sejamos verdadeiros cristãos, verdadeiras ovelhas no aprisco de nosso Senhor, que escutam com amor a voz do pastor, que é Jesus Cristo, a nos conduzir na caminhada rumo aos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,